Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje terça-feira, dia 10 de janeiro. Como é que foi o dia aí para você que está assistindo o nosso canal? Foi um dia de loss, foi um dia de gain? Deixe aqui, pessoal, nos comentários logo abaixo do vídeo para que você interaja conosco aqui e principalmente interaja com as outras pessoas que fazem parte do mercado financeiro e também acompanham o nosso canal. Isso é bem interessante porque vai trocar experiências de vocês que têm um acompanhamento do mercado financeiro, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao fluxo, também pode deixar aí nos comentários, a gente vai interagindo e sempre vai ser essa toada com o nosso canal. Então não se acanhe, fique tranquilo que a gente vai estar sempre respondendo vocês aí em relação à movimentação e pressão de preços que tem um ambiente de fluxo por parte aí do investidor estrangeiro no nosso mercado. Pessoal, falando do mercado, hoje um dia de alta, no ambiente gráfico, para o nosso gráfico diário, ainda nada mudou, porque a gente teve aí esse ambiente de quê, pessoal? A gente teve um ambiente de queda alta, queda. No pregão de ontem a gente teve um dia de estabilidade e hoje retomou essa movimentação de alta. Inclusive, essa movimentação de alta não foi calçada para os nossos ativos de maior peso. Se vocês verificarem aqui, ó, Itaú fechou em baixa, Bradesco fechou no 0 a 0, Ambev fechou em queda no pregão de hoje. Então, o nosso mercado subiu hoje exatamente pelas ações de Vale. E dá uma olhada aqui, dentro daquela tabela que a gente tem, que a gente coloca os ativos de maior peso no nosso mercado. Olha o tanto que Vale contribuiu de alta para o nosso índice no pregão de hoje. Somente aí, a Vale preferencial e também a Vale ordinária, 0,29% de alta para o nosso mercado. Se a gente somar as duas, 0,58% em relação ao peso que elas têm no nosso índice. Então, o ativo que contribuiu em 0,58 para uma alta de 0,70 que a gente teve para o nosso mercado no pregão de hoje. Então, hoje a gente pode dizer que o nosso mercado foi carregado pelas ações de Vale aí para o nosso mercado. E o fluxo estrangeiro, por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, dá só uma olhada como é que eles atuaram nas ações da companhia no pregão de hoje. Ponta o quê, pessoal? Ponta compradora. Carro-chefe de compras no nosso mercado, mais de 120 milhões de reais. Inclusive o ativo aí com uma variação positiva de mais de 6% para o nosso mercado. É isso que a gente procura colocar vocês aí no nosso canal. Por quê? Porque o ambiente do fluxo, se a gente verificar aqui os segmentos, tanto para o mercado à vista e o mercado futuro, ficou o quê, pessoal? Ficou um ambiente o quê? Vendedor. O net aqui ficou negativo. Se a gente observar, essa ponta compradora que eles tiveram no nosso mercado à vista não foi calçada para o nosso mercado futuro. Isso a gente consegue perceber aqui naquela movimentação intradiária que a gente costuma comentar com vocês. Tanto para o mercado à vista, o que eles fizeram hoje? Começaram um dia de ponta vendedora, depois retomaram para uma ponta compradora. Já no mercado futuro, pessoal, eles começaram o pregão de hoje praticamente de lado. E olha que na primeira hora do pregão de hoje a gente subiu mais de 600 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Para ser mais preciso, 630 pontos na primeira hora do pregão de hoje para os contratos do Ibovespa Futuro. Na segunda hora do pregão de hoje, o que eles fizeram? Eles já estavam trabalhando uma ponta vendedora e a gente teve, inclusive, um fechamento 30 pontos acima. E depois disso a gente começou o quê? A sentir também essa pressão vendedora por parte deles e a gente começou a ter uma correção no nosso mercado. A gente teve uma correção entre 11 horas até 5 horas da tarde. E ponta vendedora de fluxo por parte deles no nosso mercado. Só que na última hora do pregão de hoje, a gente teve uma recuperação bem expressiva aí para os preços dos contratos do Ibovespa Futuro. Quase 400 pontos de alta. Só que não foi calçado aí pelo fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, que venderam aqui nessa última hora do pregão de hoje praticamente 40 milhões de reais na última hora do pregão de hoje para os contratos do Ibovespa Futuro. Claro que esse ambiente, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, naquele ambiente do gráfico diário, ainda eles estão o quê? Bem compradores para os nossos contratos. Só que hoje foi o dia que a gente superou aquela região de congestão em relação aos fechamentos. A gente inclusive fez uma nova máxima para os contratos do Ibovespa Futuro, né? 63.110 pontos no ambiente de fechamento. Só que hoje eles não quiseram participar dessa movimentação e preferiram vender aí para o nosso mercado futuro. Em relação à movimentação por parte deles no dólar, também está coerente, porque já que eles venderam o índice futuro, pessoal, o que eles estão fazendo no dólar? Eles estão recomprando. Inclusive já é o segundo pregão consecutivo que eles atuam numa ponta compradora. E olha que interessante, no pregão de ontem, a gente teve aí uma forte movimentação de queda para a moeda americana, fizemos uma nova mínima em base diária e eles começaram a comprar 4 milhões. E hoje, mais uma mínima, eles compraram mais 8. Ou seja, nos dois últimos pregões, eles já compraram praticamente o quê? 12 milhões de reais, saíram de 22 para 10. E se a gente observar, no ambiente aqui
de cotação, a gente fez uma máxima para esse contrato no pregão do dia 2, 3.315. E hoje a gente fechou em 3.215, ou seja, 100 pontos abaixo. Uma correção de 10 centavos para a moeda americana. E eles estão colocando o quê? Boa parte do lucro no bolso. Pouco mais de 50% aí para o nosso mercado. Vamos ficar bem atento nesse comportamento por parte deles aí em relação aos contratos futuros do dólar. Se a gente voltar lá para a gente comentar aquele ambiente intradiário, tanto para os contratos do Ibovespa e também para o dólar futuro, pessoal, hoje eles tiveram prejuízo em relação aos contratos do Ibovespa futuro em relação ao preço médio. Pouco mais aí de 300 mil reais. Agora, para o dólar futuro eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro. Pouco mais de 400 mil reais no nosso mercado. E dá só uma olhada, essa movimentação que a gente está comentando com vocês no dólar futuro foi praticamente durante todo o pregão de hoje. Só deram folga aqui entre 11 e meio-dia e na última hora do pregão de hoje. Imaginem, a moeda americana começou em baixa e eles já na ponta compradora. As 2 primeiras horas do pregão de hoje, eles já estavam acumulando um pouco mais de 9 milhões de reais. Depois a moeda americana começou a ensaiar uma recuperação, só que entre meio-dia e 1 hora da tarde, simplesmente a gente teve aí mais uma ponta negativa. A gente desceu mais 10 pontos e eles continuaram uma ponta compradora. Inclusive em relação ao preço médio, se vocês verificarem, a 1 hora da tarde eles estavam com o preço médio em 3.211. Eles estavam perdendo o quê? 7 pontos para os contratos do dólar futuro e já com volume de 9 milhões. Então, essa movimentação por parte deles ajudou o quê? Na recuperação da moeda americana, pelo menos aí nessa parte final do pregão de hoje, fazendo com que eles tivessem aí no final do dia uma projeção de lucro aqui de 3 pontos em relação ao preço médio. Então, vamos ficar bem atento nesse comportamento deles para o nosso mercado. Se a gente voltar lá para a gente comentar com vocês em relação aos nossos ativos, pessoal, olha que interessante. A gente teve aqui hoje como carro-chefe de compras as ações preferenciais de Vale, conforme a gente comentou com vocês. E como carro-chefe de vendas, as ações preferenciais de Petrobras. Inclusive o ativo teve uma variação positiva de 0,98. E como ponta compradora, eles compraram o que, pessoal? As ações ordinárias da companhia. Inclusive com uma variação positiva quase que o dobro da preferencial. Então eles conseguiram fazer aqui uma espécie de long and short. Eles chegaram até a comprar um pouco mais de ação ordinária e fizeram uma pressão de preços de valorização maior no ativo. E os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, variação média positiva de 1,02 e na ponta vendedora praticamente no 0 a 0. Então eles auferiram lucros aí para o nosso mercado à vista. No mercado de opções, pessoal, eles ganharam bem pouco aqui para as opções de Petrobras e perderam para as opções de Vale. E olha que interessante, ponta vendedora nas duas companhias. E é interessante porque no caso de Petrobras aqui, a gente percebeu que eles atuaram o quê? Com um ambiente misto, levemente comprador, devido aí às ações ordinárias da companhia. Agora, no caso de Vale, é uma proteção, né, pessoal? Porque eles fizeram uma ponta bem absurda de compra para as ações no mercado à vista e eles aproveitaram para fazer o quê? Para proteger essas posições no mercado de opções. Por isso essa ponta vendedora que a gente está percebendo aí para o nosso mercado. Qual que é a função disso? Para quem é novo no canal e para quem é novo também para o mercado financeiro. A função disso, pessoal, eles protegerem as suas respectivas carteiras contra a variação de preços e também remunerarem os seus respectivos portfólios. Se a gente verificar aqui em relação àquele nosso quadro, hoje eles atuaram o quê? Como? Eles atuaram como ponta compradora de Petrobras, uma projeção de prejuízo. Então, eles conseguiram ganhar o quê? Na ponta vendedora. E a gente percebeu que Petrobras teve um dia de quê? De variação positiva. Conforme a gente comentou, inclusive, no fechamento do pregão de ontem, a gente estava percebendo aí uma leve movimentação com uma estratégia bem básica de possíveis travas de baixa. Então, vamos verificar, porque a gente agora tem os strikes, então basta vocês observarem os strikes que eles estão atuando. E no caso de Vale, mesma coisa. Conforme a gente verificou, eles estão aí com essa ponta compradora, nos strikes que tem em tese um valor mais barato e uma ponta vendedora nos strikes que tem aí uma ponta mais cara. Então, pessoal, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação, que é uma proteção natural que eles têm aí para o nosso mercado. Para completar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria que vocês comentassem no nosso vídeo. Deixa aqui abaixo nos comentários como é que eu tive um dia, se foi um dia ganhador, um dia perdedor, como que eu trabalhei a relação de estratégia no mercado financeiro. Vamos interagir com o nosso canal. Se vocês tiverem dúvidas, inclusive em relação ao fluxo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar atender a todo mundo para que todo mundo se interaja, para que vocês se ajudem, porque a gente tem que aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. É isso que a gente tem aí como principal objetivo
no nosso canal. Se vocês verificarem, dá uma olhada aqui nesse ambiente que eles tiveram no nosso mercado futuro. Pessoal, a gente chegou até a comentar com vocês, um ambiente, o que? Vendedor. E a partir do momento que o preço cai, qual que é a sua atuação no mercado? Para quem opera aí os índices futuros, o que acontece? Atue numa ponta vendedora. Proteja a sua operação e vai colocando o seu lucro no bolso. O mercado deixa você ganhar uma ponta, seja uma pessoa ganhadora. Se você puder verificar isso durante o dia, você tem a possibilidade de conhecer o nosso treinamento. Você já tem esse fluxo aqui em tempo real. A gente conseguiu pegar hoje que Vale estava numa ponta compradora desde o início do pregão e abertura do mercado à vista. Você consegue surfar também em operações intradiárias. Caso vocês tenham interesse, a gente está sempre colocando aí para vocês agora no nosso canal o nosso link com o formulário de treinamento. Aí vocês preenchem para que a gente tenha a possibilidade de conhecer vocês e se a gente tiver alguma forma de encaixar vocês em alguma turma, a gente deixa vocês disponível para poder aprender um conteúdo de qualidade para o mercado financeiro. Então, pessoal, fica combinado assim, amanhã a gente retorna e comenta com vocês essa movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Um forte abraço e até amanhã, pessoal!